em que Satanás disse que ia brincar com o ser humano e depois mataria no final. E Jesus veio, pagou o preço, abriu as portas da gaiola e nos libertou. Isso custou o seu sangue, custou a sua vida. Isso é graça. Nós continuamos hoje na série de graça que nós estamos trazendo na igreja, a mensagem número 2, dessa série que vai até o finalzinho de fevereiro. Nós vamos ter um intervalo durante a conferência de missões para ouvir esses tremendos pregadores. Pastor Virgínio é um homem de Deus, missionário na África durante muitos anos, hoje é pastor presidente da Assembleia de Deus em Sergipe. O coração dele é tanto por missões que nós o convidamos. E ele disse para mim: pastor Fernando, todas as minhas despesas de passagem serão pagas pela minha igreja, como uma oferta missionária à sua igreja. Isso é o coração de um homem de Deus. Ele vai estar pregando na sexta, no domingo, e o Márcio nos apresentou, e a Mary, o pastor, que vai estar conosco no sábado. Ele tem um testemunho tremendo sobre o trabalho de Deus, como um crente vive no Paquistão. O que significa ser crente? Você nunca mais será o mesmo depois de ouvir essa mensagem. Vai ser maravilhoso. Além disso, nós vamos ter comunhão, comida típica, etc. Vamos ter a oportunidade de usar roupas típicas. Isso vai ser bom demais. Isso vai ser um intervalo, mas janeiro e fevereiro estamos falando sobre graça. Eu espero que você tenha comprado o livro. Eu fui na livraria, eu falei com a Thaís, ela me disse que ainda tem muito livro. Eu comprei 50 só, então significa que muitos de vocês ainda não compraram o livro. Se você não comprou o livro, é porque você está desobedecendo uma direção minha. E você precisa de ser obediente, porque obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Você precisa desse livro. Você precisa desse livro. Foi os limites que foi falado na sexta-feira. Você precisa desse livro. Acabando o culto, vai lá e compra esse livro. Custa $15, é o preço que nós pagamos no Brasil. Compre esse livro e leia esse livro. Cada capítulo é muito rápido, a leitura. Essa semana nós já estaremos no capítulo 3. Leia o capítulo 1, 2 e 3. Você lê rapidinho. Eu preciso que você leia esse livro. Segunda coisa que eu preciso que você faça é fazer a leitura que eu pedi para vocês. A leitura de Gálatas, ela nos prepara para a mensagem de hoje. Eu li o mural da minha mãe, como Deus falou no coração dela em Gálatas. Eu li algumas pessoas que comentaram na nossa página no Facebook como Deus está falando. E eu e Tereza lemos ontem, aliás, porque nós estávamos de viagem, nós não fizemos a leitura um dia de cada vez, nós fizemos toda a leitura ontem, mas Deus falou muito no nosso coração, lendo Gálatas. E essa semana eu vou pedir para você ler mais 6 capítulos de outro livro. Eu quero que você faça isso. E por último, eu preciso que você participe de um grupo de conexão. Se você é membro dessa igreja, se você não estiver participando de um grupo de conexão, você está em desobediência. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Você tem 2 oportunidades de fazê-lo. Você pode fazer na igreja, na quarta-feira. Nós nos reunimos aqui às 7h30, cantamos, louvamos a Deus, assistimos um vídeo e depois nós dividimos em grupos de conexão. Em São José, em São Rafael e nas casas você pode também se encontrar. Os que precisam de fazer na casa, tudo que a gente precisa saber que você está se reunindo. Fale com o pastor Suário e a gente vai dar um material para você. As perguntas do grupo de conexão estão no próprio livro ali atrás, então está tudo aqui atrás. E o vídeo nós podemos passar para você, se você assim desejar. É o Max Lucaro falando e trazendo a meditação de cada semana. Mais ou menos 8, 9 minutos, nós assistimos o primeiro essa semana e vamos assistir o segundo essa semana. Nós queremos nesse momento pedir que você fique de pé. Eu sei que você sentou há pouco tempo e geralmente agora não fica em pé, mas eu queria que todos ficassem de pé. Então, por favor, todos de pé, por favor. E nós vamos fazer 2 coisas. Nós vamos ler o nosso verso-chave, é o nosso texto áureo da série, e depois nós vamos fazer uma oração, tá bom? Então, vamos juntos ler o texto áureo da nossa série, juntos, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Os homens vão ler comigo mais uma vez, todos os homens,
porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Agora eu vou pedir que as mulheres leiam comigo, por favor. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E todos juntos vai ficar decorado: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Agora vamos fazer essa oração juntos, por favor. Senhor Deus de toda graça, dá-nos graça para receber a Tua graça e dá-nos graça para viver nesta graça, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. John Stott, que foi um líder da igreja anglicana, já falecido, ele define graça da seguinte forma. Ele diz o seguinte: graça é Deus amando, Deus se inclinando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele. Tremenda definição, é mais do que uma afirmação teológica. É uma definição clara e específica do que graça é. Eu disse na semana passada que o termo usado no hebraico para graça vem da mesma raiz de se inclinar. Graça é Deus se inclinando. Graça é Deus descendo. Graça é Deus saindo da sua glória e vindo a este mundo para abrir a porta da gaiola e nos libertar. Maravilhoso. Se você leu o 2º capítulo do livro Graça, você descobre que Max Lucado usa a passagem que nós só encontramos no Evangelho de João, a respeito da mulher pega em adultério. Essa passagem, em alguns manuscritos antigos, não está, porque possivelmente foi inserida mais tarde. Possivelmente não fez parte do manuscrito original de João, foi inserido mais tarde por um propósito, e eu creio que o Espírito Santo incluiu essa passagem, ela precisava de estar ali. E na verdade o autor da Bíblia não é João, não é Paulo, é o Espírito Santo de Deus. Então João escreveu, mas deixou essa passagem de fora. Mateus não colocou, Marcos não colocou, Lucas não colocou. O Espírito Santo vai lá e coloca. E a maioria dos teólogos concordam que essa passagem faz parte da inspiração da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, livro, ninguém tem hoje, né? O iPad, pode até ter, mas tem a Bíblia também. O barulhinho, João capítulo 8. Vamos lá, esse barulhinho é maravilhoso. Se você não trouxe, não sinta-se culpado, só traga semana que vem. João capítulo 8. Verso de número 1. E nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, tá? João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Olha o verso 6, segunda parte. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão.
Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou com a mulher em pé diante dele. Então, ele pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Note, por favor, que no texto existem duas palavras que são repetidas duas vezes. Versos de número 6 e 8, nós encontramos, e por isso eu projeto para você, Jesus inclinou-se. Verso 8, inclinou-se novamente. Jesus inclinou-se. Inclinou-se novamente. Pensa na definição de John Scott. E aí, a próxima palavra, versos 7 e 10, diz que e ele se levantou. E no verso 10, a NVI coloca uma outra palavra, no original a mesma. Então Jesus pôs-se em pé, levantou-se. Duas coisas diferentes. Jesus se inclina e Jesus se levanta. Eu quero falar dessas duas atitudes de Jesus como parte da graça de Deus. No livro de Max Lucado, ele define graça como o fato de Deus se inclinar. Tradução no português é o Deus condescendente. Max Lucado escreve o seguinte: os estudantes atônitos em pé ao lado dela, a mulher pega em adultério, devotos, queixosos do outro. Eles tinham suas próprias perguntas e convicções. A mulher vestia um peoá sedutor, o seu batom estava manchado. Esta mulher foi surpreendida no ato do adultério, os acusadores dela gritaram. Surpreendida em pleno ato, no momento, nos braços, na paixão. Surpreendida em pleno ato pelo Conselho de Decência e Conduta de Jerusalém. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Max Lucado escreve: a mulher não tinha saída. Negar a acusação? Ela fora surpreendida. Implorar pelo perdão? De quem? De Deus? Os porta-vozes dele estavam apertando pedras e rosnando por entre os dentes? Ninguém falaria por ela. Mas alguém se inclinaria para ela. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Esperaríamos que ele se erguesse, desse um passo à frente, ou até mesmo subisse em uma escada e falasse, mas em vez disso, ele se inclinou. Ele desceu mais baixo do que qualquer outro, abaixo dos sacerdotes, do povo e até mesmo da mulher. Os acusadores olhavam-na de cima para ver Jesus, tiveram de olhar mais para baixo ainda. Ele está propenso a se inclinar. Ele inclinou-se para lavar pés, para abraçar crianças. Inclinou-se para tirar Pedro do mar, orar no jardim. Inclinou-se perante o pelourinho de Roma. Inclinou-se para carregar a cruz. A graça é um Deus que se inclina. Aqui ele se inclinou para escrever na areia. Lembra-se da primeira ocasião em que os dedos tocaram o pó, os dedos de Deus? Ele inclinou-se ao solo e formou Adão, enquanto tocava o solo queimado pelo sol abaixo da mulher. Talvez Jesus estivesse revivendo o momento da criação, lembrando-se de onde viemos. Os humanos terrenos estão propensos a fazer coisas terrenas. Talvez Jesus escrevesse no solo, em seu próprio benefício. Que figura maravilhosa. A figura de Jesus se inclinando
é importante para entendermos graça. Eu li um comentário essa semana e eu tirei essa frase do comentarista. Ele disse: não podemos entender a grandeza da graça se não entendermos o horror do pecado. Graça só pode ser entendida quando o pecado é entendido. Pense nessa mulher que é a figura de todos nós. O que ela fez? Cometeu adultério. É errado o adultério? Sim. É pecado o adultério? Sim. O que a lei dizia? Que ela tinha que morrer. E o Senhor perguntou aos acusadores: o que você diz? É interessante que essa história de João, ela precisa de ser entendida no contexto da forma que Jesus interpreta a graça e a lei. É por isso que eu pedi que você lesse Gálatas 1-6. Porque Gálatas claramente declara que se nós acharmos que podemos conseguir a justificação pela lei, nós estamos enganados. Ninguém consegue ser justificado pela lei, pelas obras. Pela graça sois salvos por meio da fé, diz o apóstolo Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós agora vamos para o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é respeitado e aceito tanto entre crentes e não crentes. O Sermão da Montanha é o coração de Jesus. É Jesus falando sobre conduta, sobre o que significa ser cidadão do reino, o que significa ser um verdadeiro cristão. Logo depois das bem-aventuranças, Jesus, no verso de número 13, diz: vocês são o sal da terra. No verso 14, vocês são a luz do mundo. E aí, no verso 17, Jesus diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Preste atenção, isso é importante. Jesus diz assim: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. A lei precisa de ser cumprida e não abolida. Vá para o verso de número 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior, diga comigo, muito superior. Não é só superior não, é o quê? Muito superior de quem? A dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu e você temos a ideia, quando eu falo assim, fariseu, se eu falar para você, querido irmão Epaminondas, se eu falasse, eu não vou falar isso, mas se eu falasse, você é um fariseu, você tomaria isso como algo bom ou ruim? Ruim. Porque na nossa mente, farisaísmo é sinônimo de hipocrisia. Chamar alguém de fariseu é chamar alguém de hipócrita. Naquele tempo não era assim. As pessoas que estão ouvindo Jesus tinham uma ideia totalmente diferente de fariseu. Fariseu para eles era o padrão de santidade. Era o padrão de justiça. Pensa em uma pessoa que você respeita, que você acha assim, olha, essa pessoa, poxa, é santa. Essa pessoa aí, poxa, se eu pudesse ser um pouquinho como ela. Sei lá quem você, pensa em qualquer uma pessoa. O fariseu era assim. Então, naquela época, irmão Epaminondas, chamar alguém de fariseu era um elogio. Você é um fariseu. Oh, glória a Deus. Amém. Você me vê como um fariseu? Você me vê como uma pessoa justa? Jesus fala assim, olha, quem vocês acham que é mais justo na terra? Os fariseus, os mestres da lei. Se a justiça de vocês não for superior, é isso que diz o texto? Não, muito superior a deles, vocês não podem entrar no reino de Deus. Uau! Então o negócio é difícil.
Aí Jesus então vai discursar aí, uma forma bonita. Verso de número 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados. Se a lei, tá? Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Amém. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado. Raca é estúpido, bobo. Será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Eu não vou perguntar, eu não quero que você levante a mão não, mas alguém aqui já matou alguém? Ninguém levanta a mão não, por favor. Alguém já matou alguém? Tirou a vida de alguém? Espero que não, não sei. Deu vontade já, né? Mas eu não sei se alguém já fez isso. Mas tudo bem, todo mundo aqui concorda que matar alguém não só é contra a lei, mas é pecado. Agora, quantos de nós já chamamos irado alguém? Você não presta, você é um estúpido, idiota. Hã? Quantos já falaram isso para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa? Seu filho? Queridos, espera aí, vamos ser sinceros. Eu já mirei contra muitos irmãos. Essa semana, de vez em quando, deu vontade. Ok, vamos lá. 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Não vou perguntar quem já fez isso não. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Homens, já aconteceu isso? 17, 18 anos, puro, aquele negócio está feio. 20, 25 anos, você já olhou para uma mulher e a desejou? Mulheres, não vou, você já pensou em fantasia? Puxa, eu queria aquele homem para mim. Por que o meu esposo não é como ele? Se fizemos isso, já cometeu adultério. Vamos lá. Foi dito: aquele que se divorciar de uma mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz-se dela uma mulher adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada está cometendo adultério. Uau! Que padrão. Não vou falar nada não, vamos só continuar. 38, vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu gosto disso, isso é lei. Mas eu lhes digo, não resistem ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, dá também a outra. Eu vou ser sincero, eu não tenho essa fé tremenda não. Eu não consigo fazer isso. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, dá também a capa. O cara quer te processar pelo teu carro, dá a casa também. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem lhe pede, não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Gente, a gente está longe disso, não está? Vocês ouviram o que foi dito: ame ao próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que, irmãos? Graça ou lei? Lei. Mas eu lhes digo, lembra que a pergunta para Jesus foi o quê? A lei diz isso, mas o que você diz? Jesus está respondendo. A lei diz isso, mas o que você diz? Eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Verso 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se o fariseu era o símbolo de santidade, o publicano era o símbolo de pecador.
Qualquer pecador faz isso. O que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Aí, Jesus, é como se ele pegasse uma faca e fincasse lá dentro. Portanto, sejam o que, irmãos? Diga comigo, sejam o quê? Perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí a gente quer espiritualizar. Não, Jesus, na verdade, isso aí, na língua original, perfeito não é perfeito. Não, Jesus não queria dizer isso. Jesus queria dizer exatamente o que ele disse. Agora, alguém aqui consegue ser perfeito? Não. Então, irmãos, o que vai acontecer com a gente? O que Jesus está fazendo é algo muito lindo. Jesus está dizendo o seguinte: gente, eu não vim abolir a lei. Eu não vim dizer para vocês, olha, porque a lei não pode ser guardada, então vamos abolir ela. Já que você não pode, eu vou então diminuir o padrão para se adequar a vocês. Não. A lei diz, pecou, morre. Eu não vim abolir. Mas eu quero que você saiba o seguinte: por mais que você tente, você nunca vai conseguir pelos seus próprios esforços. O profeta Isaías escreve: todas as nossas justiças para Deus são como trapo de imundícia. Não é pelas obras da lei, diz Paulo, que somos salvos em Tito. É pela graça. É pelo que Jesus fez. O que Jesus está fazendo em Mateus 5, ele está dizendo o seguinte: o padrão é alto. E Deus não vai abaixar o padrão para adequar a vocês. Eu vou me inclinar, descer aonde vocês estão e vou trazer vocês aonde eu e o Pai estamos. Isso é graça. Isso é graça, gente. E o ato de Jesus se inclinar, ele estava dizendo: gente, eu faço por vocês o que vocês não podem fazer. Há um cântico que cantávamos no passado, dizia assim: Jesus pagou o que não devia. Eu era sim um devedor, necessitava de ter um Salvador. Agora eu canto nova canção, excelsa graça. Jesus pagou por mim, não sou mais devedor. Ah, pastor, mas eu sou crente. O senhor não viu que eu vim à igreja hoje? Poderia ficar em casa. Eu moro lá em Valerro, atravessei a ponte, paguei, estou aqui. Eu vou receber um mérito por isso. Pastor, eu sou um torcedor dos 49ers. Eles estão jogando agora, eu escolhi estar na igreja. E não estou nem checando para saber quanto está o jogo. Deus precisa de me abençoar. O senhor não viu não, na hora que passou a oferta? Eu dei o meu dízimo. Na certa, esse dízimo conta alguma coisa para Deus. Todas as vossas justiças são para Deus trapo de imundícia. Se nós tentarmos usar essas justiças para ganhar favor. Eu faço não para alcançar graça. Eu faço porque a graça já me alcançou. Essa é a diferença. E Jesus se inclinou. Depois, diz o texto que Jesus se levantou. 2 vezes nós lemos isto. Não só ele se inclina, mas ele se levanta. Max Lucado escreve: o bando estava cada vez mais impaciente com o silêncio e a inclinação de Jesus. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou. Ele se ergueu até os ombros ficarem retos e a cabeça elevada. Ergueu-se não para pregar, pois suas palavras seriam poucas, não por muito tempo, pois logo se inclinaria novamente.
não para instruir seus discípulos, não se dirigia a eles. Erguia-se em prol da mulher. Colocou-se entre ela e a multidão que queria linchá-la. Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os acusadores se calaram, as pedras caíram no chão. Jesus retornou aos seus rabiscos. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Jesus não havia terminado. Ele inclinou-se mais uma vez e perguntou. Ele inclinou-se mais uma vez e perguntou à mulher: mulher, onde estão eles? Onde estão seus acusadores? Ninguém a condenou? Agora de pé. Ora, que pergunta! Não apenas para ela, mas para nós. As vozes da condenação também nos despertam. Você nunca é bom o bastante, você nunca vai melhorar, você fracassou de novo. As vozes em nosso mundo, as vozes em nossa cabeça. Quem é esse patrulheiro da moralidade que profere uma citação a cada tropeço? Quem nos lembra de cada erro? Ele nunca fica quieto? Não, porque Satanás nunca fica quieto. O apóstolo João chama-o de acusador. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Apocalipse 12, 9 e 10. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Gente, dia após dia, hora após hora, implacável, incansável, o acusador é especialista em acusar. Diferente da convicção do Espírito Santo, a condenação de Satanás não traz nenhum arrependimento ou resolução, só pesar, só culpa. Ele tem um objetivo: matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a tua paz, matar teus sonhos, destruir teu futuro. Ele nomeou uma horda de demônios eloquentes para ajudá-lo. Ele recruta pessoas para espalhar o seu veneno. Amigos desenterram seu passado. Pregadores proclamam toda a culpa e nenhuma graça. E os pais? Os pais, eles têm uma agência de viagem especializada em viagens de culpa. Distribuem-na 24 horas por dia. Mesmo quando adultos, vocês ouvirão a voz deles: por que você não cresce? Quando você vai me deixar orgulhoso? Condenação, a mercadoria preferida de Satanás. Ele repetirá o cenário da mulher adúltera sempre que você permitir, conduzindo-o pelas ruas da cidade, jogando seu nome na lama. Ele o empurra para o meio da multidão e escancara seu pecado em voz alta. Esta pessoa foi apanhada no ato de imoralidade, estupidez, desonestidade, mentira, irresponsabilidade. Mas o diabo não terá a última palavra, porque Jesus se levanta em nosso benefício. Ele inclinou-se o suficiente para dormir em uma manjedoura, trabalhar em uma carpintaria, dormir em um barco pesqueiro, o suficiente para sociabilizar com trapaceiros e leprosos, o suficiente para ser cuspido, espancado, pregado, furado com uma lança, o suficiente para ser enterrado. Mas ele se levantou da laje da morte, da sepultura de José, bem na cara de Satanás, alto, elevado, ergueu-se para a mulher e silenciou os acusadores dele. Ele faz o mesmo por você e eu. Maravilhoso. O Jesus que se inclina é o Jesus que se levanta. E Jesus vira para a mulher e pergunta: onde estão seus acusadores? Foram embora. Por quê? Ninguém pode atirar a pedra. Ninguém vive uma vida perfeita. Aí Jesus diz duas coisas maravilhosas para a mulher: nem eu também te condeno. Eu fico pensando que, como pregador, será que muitas vezes, no meu desejo de pregar a justiça, eu trouxe condenação?
Eu fico pensando em nós crentes, no desejo que a gente tem de falar o Evangelho, que em vez de trazer uma palavra de esperança, nós trazemos uma palavra de condenação. Se Jesus não nos condena, por que nós nos condenamos a nós mesmos? Ou pior, condenamos os outros. Ele disse em João capítulo 3, eu não condeno ninguém. Vocês são condenados quando vocês rejeitam os limites. Como disse o pastor Max, na tremenda mensagem de sexta-feira, os limites estão ali para nossa proteção. E quando Jesus vira para a mulher, para que ninguém abuse da graça, e vira para ela e diz assim, nem eu também te condeno, agora você vai, e a NVI coloca dessa forma, abandone a sua vida de pecado. Graça não é aceitar uma vida errada. Graça é Deus nos aceitar como nós somos e nos dar a capacidade de sermos transformados, se assim quisermos. Ele não pode fazer por nós. Victor Hugo escreveu Os Miseráveis, um clássico. Eu me lembro que eu e Teresa fomos aqui no Current Theater e assistimos pela primeira vez a peça Os Miseráveis. Fiquei maravilhado. Uma ópera, um musical maravilhoso. Quando o filme saiu, em 2012, nós assistimos novamente. É a história de um homem chamado Jean Valjean, um homem que foi acusado de um crime que ele cometeu porque estava com fome. Um crime que a sociedade o impulsionou a cometer esse crime. Por causa disso, ele ficou preso 19 anos. E nesses 19 anos se tornou um homem rude, um homem duro. Quando ele é liberto, mas ele carrega com ele a marca da prisão. Ele não teria oportunidade de trabalho, de restauração. E ele sai então livre, mas condenado, livre, mas triste. Ele sai batendo nas casas, buscando ajuda. Finalmente ele bate na casa de um bispo, um monsenhor de 75 anos de idade. E aquele homem abre as portas para ele, o ama incondicionalmente. Dá ele casa, dá ele comida, dá ele amor. E no meio da noite, Jean Valjean acorda e começa a roubar do bispo. O bispo se levanta e ele dá um soco no bispo e foge. Eu procurei esse vídeo em português legendado, mas não encontrei. Preste atenção em inglês mesmo. Eu creio que vai te ajudar a entender graça. Is anybody there? So we'll use wooden spoons. I don't want to hear anything more about it. I'm sorry to disturb you, You caught him. but I had my eye on this man. Oh, thank God.
I'm very angry with you, Jean Valjean. What happened to your eye, Monseigneur? Didn't he tell you he was our guest last night? Oh, yes. After we searched his knapsack and found all this silver, he claimed that you gave it to him. Yes. Of course I gave him the silverware. But why didn't you take the candlesticks? That was very foolish. Madame Gillot, fetch the silver candlesticks. They're worth at least 2,000 francs. Why did you leave them? Hurry. Monsieur Valjean has to get going. He's lost a lot of time. Did you forget to take them? Are you saying he told us the truth? Of course. Thank you for bringing him back. I'm very relieved. Release him. You're really letting me go? Didn't you understand the bishop? Madame Gillot, offer these men some wine. They must be thirsty. Thank you. And don't forget. Don't ever forget. You've promised to become a new man. Promise? Why are you doing this? Jean Valjean, my brother, you no longer belong to evil. With this silver, I bought your soul. I've ransomed you from fear and hatred. And now I give you back to God. Valjean não consegue ir muito longe. Os policiais o capturam e o conduzem à casa do bispo. Valjean sabe o que significa a captura, prisão para o resto da vida. Porém, algo maravilhoso acontece. Antes de o policial poder explicar o crime, o Monsenhor se adianta. Oh, aqui está você. Estou contente em vê-lo. Não acredito que tenha esquecido os castiçais. Eles também são feitos de prata pura. Leve com os garfos e as colheres que dei a você. Valjean ficou atônito. O bispo dispensa os policiais e vira-se e diz: Jean Valjean, meu irmão, você não mais pertence ao mal, mas sim ao bem. Comprei sua alma de você. Tomo-a de volta dos pensamentos e feitos malignos e do espírito do inferno e dou a Deus. Valjean tinha uma escolha: acreditar no sacerdote ou acreditar em seu passado. Jean Valjean acredita no sacerdote. Feito de uma cidadezinha, fábrica e dá emprego aos pobres. Fica com pena de uma mãe moribunda e cria a filha dela. A graça o mudou. Deixa que ela mude você também. Mulher, você foi pega em adultério. Mulher, você quebrou a lei. Mulher, você merece a morte. Mas eu me inclinei e desci até embaixo e me levantei por você. Escolha. Eu não te condeno. Vai, não pegue. Funcionou para Valjean. Funcionou para a mulher. E funciona para a gente. A graça é nos aceitar como nós somos e nos dando a capacidade de sermos transformados para sermos como Ele é. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, que graça, que graça. É por isso que John Newton diz que a graça é estupenda. Paulo diz que essa graça, esse amor nos constrange. O cântico que cantamos diz: se graça é um ano, Ele me ama
Ele me ama. Ele me ama. Eu não mereço esse amor, mas a graça proporciona esse amor. Eu queria que ninguém andasse, olhos fechados, cabeça baixa. Quem sabe você hoje precisa experimentar a graça de uma forma diferente. Talvez você nem crente você está nos visitando e hoje você precisa de experimentar a graça pela primeira vez. Ou a culpa tem tomado conta de você e você tem tentado pelos teus próprios esforços, mas essa manhã Deus te diz: deixa que eu te tomo da forma que você é, e com a tua permissão eu te farei como eu sou. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus, eu não sou, mas com a ajuda tua eu serei. Sei que não sou o que devo ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que eu era. Fique de pé, por favor. Eu quero pedir de vocês 3 coisas. Olhe para mim, por favor. Isso é muito importante. Primeiro, essa semana eu quero que você leia Romanos capítulo 1 a 6. Cada dia um capítulo. Amanhã Romanos 1, terça Romanos 2, 1 a 6, um capítulo por dia. Eu quero que você, se não tem o livro, adquira hoje e leia o capítulo 3 essa semana. Terceiro, Jesus, eu quero que você participe de um grupo de conexão, ou em casa ou na igreja, mas participe de um grupo de conexão. E Deus vai te abençoar. E a graça vai se tornar profunda dentro de você. O que eu quero fazer hoje é abrir o altar. Se alguém tiver que sair, a gente entende, mas a maioria das pessoas pode fazer isso. Eu queria que você gastasse 5 minutos com Deus. Se você precisar de oração, nesse momento, os líderes do altar estarão vindo e eu vou me descer e juntar a eles. E nós vamos estar aqui porque alguém pode precisar de alguém que ore por ele. Talvez você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, você precisa de oração. Eu vou estar ali juntamente com a minha esposa, disponível para orar por qualquer um. Você pode querer vir e ficar aqui na frente e gastar um tempo com Deus sozinho, meditando, ouvindo, lembrando do que foi falado. Ou você pode querer orar com uma outra pessoa, que não seja os líderes do altar, você quer orar com alguém. Mas por 5 minutos vamos gastar um tempo com Deus. Quando eu terminar esse momento, você pode ir para casa e viver essa graça. Pai, eu quero te agradecer, porque eu sinto a tua presença forte nesse lugar. Essa graça é um oceano e a gente se mergulha nela. Nós nos mergulhamos nela. Use esse momento para que a graça possa começar a fazer sentido em nossas vidas. Obrigado por a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. O altar está aberto. Se você quiser ir embora, só não converse aqui na frente. Quer conversar, conversa lá fora. Vamos gastar um tempo com Deus nesses próximos minutos.